Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã. Eu sou Bianca Cirilo e é sempre um prazer compartilhar esse conhecimento aqui com vocês. E hoje eu vou trazer um assunto muito sério dentro do tema de abuso afetivo e relações tóxicas, que é a chantagem emocional. Você que está me ouvindo, você já se viu nessa situação? Já se sentiu chantageado, pressionado a fazer alguma coisa que você não gostaria? Chantagem emocional nem sempre ela é explícita, como a gente sabe no senso comum. Ah, fulano está sendo chantageado, há ali uma ameaça clara e ele sabe exatamente o que o outro quer. Não necessariamente a chantagem emocional ela vem dessa forma. Ela pode vir de uma maneira implícita e às vezes você não observa que você está sendo vítima, alvo do chantagista. Então vamos lá. Existem 3 aspectos iniciais para a gente entender chantagem emocional. Uma pessoa chantageada, ou seja, pressionada a ceder, a fazer alguma coisa que a constrange, alguma coisa que ela não se sente à vontade, alguma coisa que fere os seus princípios, fere a sua privacidade, fere o seu direito de dizer não, porque é isso que a chantagem faz, tá? A chantagem emocional é uma arma psicológica que impede o teu direito de dizer não. Quando você está numa situação como essa, você se sente tão ameaçado que você cede muitas vezes e fica extremamente sofrido depois. Então vamos lá, existem 3 aspectos fundamentais para a gente entender a prática da chantagem emocional. O ciclo do medo, obrigação e culpa. O que é isso, Bianca? Uma pessoa afetada pela chantagem emocional, ela vai experimentar o medo de contrariar, o medo de que o outro faça alguma coisa que possa gerar culpa nela. É por isso que ela se sente obrigada a fazer, entenderam? Então existe um medo, um exemplo. Uma pessoa termina um relacionamento e diz que vai se matar se você não voltar. Isso acontece. Principalmente no que a gente chama de amores obsessivos, que vai ser um outro tema que a gente vai falar em outro vídeo. Então vamos lá, vamos pegar esse exemplo. A pessoa atingida por essa exigência, ela tem medo de que a outra se mate, ela se sente obrigada a dar conta disso, porque se ela não ceder, ela vai se sentir culpada se a pessoa efetivamente vier a atentar contra a própria vida. Então assim, existe ali uma pressão muito clara. Pode ser qualquer outra coisa. A mãe que exige ir ao médico, mas ela não tem nada. Estou lembrando aqui de algumas mães narcisistas, né? Ela não tem nada. E o filho se sente obrigado a fazer, porque senão ele vai se sentir culpado. Se a mãe passar mal, chega lá no médico, não tem nada. Estou lembrando de alguns casos. Então, assim, existe ali uma pressão interna em função desse medo. Pressão essa que gera uma obrigação essa que precisa ser cumprida para que a culpa não seja experimentada, que é um dos sentimentos mais implacáveis. E lembrando que eu já gravei no outro vídeo, a culpa é o sentimento mais explorado por um abusador afetivo, porque a culpa te mantém refém. Então naturalmente, você se sente ali extremamente forçado, coagido, pressionado e você acaba cedendo. Dito isso, existem 6 aspectos na psicodinâmica da chantagem emocional que vocês precisam saber para começarem a aprofundar e observar como é que andam as relações de vocês. Então vamos lá. O primeiro aspecto nessa psicodinâmica da chantagem emocional é a chamada exigência. O que acontece? O chantagista, ele quer que você cumpra o desejo dele. Um chantagista, ele não está preocupado com o sacrifício que aquilo que vai gerar em você, o quanto vai te custar, o que você vai precisar fazer. Não há ali uma implicação empática. Há ali o quê? Eu quero porque quero. Muito bem. O que ele faz? Ele começa a apresentar exigência. Eu vou usar um caso aqui, um caso que eu estudei, que é um caso que eu trouxe para estudo, é um caso que envolve um casal, uma moça e um rapaz, nesse contexto. Muito bem, essa moça conheceu esse rapaz, ficaram um tempo juntos, e em pouco tempo ele já queria morar com ela. Ela já ficou um pouco assim, porque achava cedo demais. E aí, parênteses,
Abusadores, geralmente, quando estão na vida amorosa, eles querem que a coisa aconteça muito rápido. Isso é muito comum, gente. Já querem casar, ou já querem morar junto, ou seja, de que forma for, querem já oficializar alguma coisa para já capturar a vítima em potencial ali, que vai ser a provedora afetiva, aquela que vai ser sugada por ele. Então vamos lá. O que aconteceu com esse casal? A exigência é o primeiro aspecto que eu vou trazer aqui para entender o ciclo, né? Esse ciclo de medo, obrigação e culpa. A exigência desse rapaz era a seguinte: poxa, a gente já é adulto, olha só. Isso é um papo que, assim, geralmente a chantagem ela não vai acontecer, como eu falei no início, às vezes ela é muito sutil e carinhosa. Parece até que é carinhosa, mas ali tem, nas entrelinhas, algo muito claro que é uma exigência a ser cumprida. Muito bem, então ele começou a dizer para ela que o apartamento dela era muito espaçoso. E o apartamento era muito espaçoso, então por que não morar com ele, né? Por que ele não podia morar? Afinal de contas, as pessoas, quando se amam, elas compartilham. Começou com esse papo, ela já um pouco assim. Até que ele avançou para trazer exigência, um pouco mais sutil, disfarçada, lembrando que tem sempre uma dissimulação, como eu falei. O que ele disse para ela? Ele disse assim: pois é, mas eu me sinto muito sozinho, eu gosto muito de você. Ó, ele queria morar com ela não queria que ele fosse morar com ela, mas aí ele diz que ele se sente sozinho. E isso começa um exemplo: ah, mas se você não for me levar ao médico, não tem ninguém para me levar. Às vezes não tem mesmo, né? Quando isso não está dentro de um contexto de chantagem, mas às vezes tem, normalmente tem, e o chantagista ele coloca aquilo porque ele quer que você leve, tem as preferências dele, seja lá o que for. Muito bem, essa exigência ela vem sutil. Aí vem uma segunda fase. Qual é a segunda fase? O segundo aspecto, melhor dizendo. O segundo aspecto é quando você resiste, você se sente pressionado, mas você resiste. Você faz assim: não, eu não quero. Ele vai lá, lembrando do caso, ele queria morar, a moça não queria morar com ele, não era o momento para ela. E aí ela, classicamente, ela diz um não, né? Aquele não bem redondo: olha, não quero que você vá morar comigo. E ele se ressentiu, como todo bom abusador que não gosta de ser contrariado, né, gente? Lembrem-se, abusadores não sabem lidar com frustrações. Se você frustrar um abusador, você pode ter certeza que ele vai te punir, como eu já falei em outros vídeos, e ele vai deixar claro ali uma vingança. Muito bem. Ele não queria ser contrariado, ela disse não, aí ele vai para o terceiro aspecto, né? O terceiro fator que envolve a psicodinâmica da chantagem, que é o quê? É a pressão. Aí começa ali a apelar. É aquele momento que o outro fala assim: pois é, mas se eu não for, aí eu passo mal. Se eu não for, mas não sei. Aí ele começa a dizer para ela que ele queria morar com ela, porque afinal de contas, será que ela não o amava o suficiente? Olha, ele já começou a colocar em dúvida o amor, o sentimento, que ali nesse caso era assim, algo muito recente para se falar de um sentimento mais consolidado. Mas enfim, ele começou a dizer para ela assim: será que você me ama o suficiente? Então, eu acho que você não me ama o suficiente, não quer morar comigo. Por quê? Isso vai ser bom para o nosso relacionamento. Olha só a pressão. Isso vai ser bom para o nosso relacionamento, vai amadurecer, a gente não vai precisar fazer isso, fazer aquilo. E ela se sentindo pressionada. Aí entra aquele ciclo que eu falei: medo, obrigação e culpa. Ela gostava dele, mas ela estava se sentindo atingida na sua privacidade. Mas ele começou a apresentar para ela a pressão. Ela começou a reconsiderar por conta do medo de perder esse afeto, porque estava no início, estava bom. Enfim, vocês estão vendo a complexidade disso? E aí ele começou a pressionar. Aí vem a pressão, ainda não conseguindo convencê-la. Aí vai para o quarta fase, né? O quarto aspecto da chantagem emocional, que é o quê? Ameaça, praça de guerra. Ele começou a dizer para ela o seguinte: bom, já que você não me ama o suficiente, então realmente a gente tem que abrir, a gente tem que procurar outras pessoas para conviver, porque afinal de contas você não está sendo clara, né? Ou melhor, está sendo clara de que você não quer ficar comigo. E aí a pessoa que gosta,
e vê aquilo tudo, né, aquele terror assim, instalado na vida dela, ela começa a se sentir assim naquela obrigação, poxa, ele gosta de mim. Aí é nessa hora da ameaça que entra um problema muito sério nas relações abusivas, que as pessoas começam a ceder por medo de ficar sozinha, por se achar responsável pela maneira como o abusador se sente, ou a pessoa que está ali praticando a chantagem, enfim. Na realidade, a pessoa atingida começa a esquecer das suas necessidades. Qual era a necessidade inicial dela? Privacidade. Ela não achava que era o momento de morar com o namorado, ela queria dar mais um tempo, ela queria conhecer. Isso pode acontecer também entre amigos, pode acontecer na vida profissional. Aquele amigo que ele quer que você faça alguma coisa por ele, mas você não quer, porque não dá para fazer. Ele começa, poxa, não sei que amizade é essa, porque se você fosse meu amigo mesmo, você faria o que eu estou te pedindo. Olha só, a pessoa se acha no direito de te obrigar a fazer o que você não quer. Essa é a chantagem emocional. E aí, voltando ao caso, ela já estava na ameaça, aí ela, com medo de perder, ela entrou na quinta fase, no quinto aspecto, que é o quê? Aquiescência ou concordância. Ela cede à pressão para ele morar com ela, mas ele era ciumento, aquele ciúme desesperado, ou seja, havia ali um sentimento de posse muito grande. E ele, nesse ciclo todo da chantagem, ele conseguiu o que ele queria. Na aquiescência, o que a pessoa faz? A pessoa cede porque ela está tão pressionada que ela não aguenta aquilo atormentando a cabeça dela. E ela acaba fazendo o que ela não gostaria para se sentir livre. E aí, nessa hora, você é capturada pelo abusador porque ele vai fechar o ciclo que é conseguir fazer com que ela, mesmo resistindo, mesmo dizendo não, eu consegui convencê-la do contrário, armei o bote e ela fez o que eu queria. Gente, o que é a chantagem emocional? A chantagem emocional é uma arma psicológica que impede você a ter o direito de dizer não. E muitas pessoas estão vivendo isso e não se dão conta. Isso às vezes é muito sutil, como eu falei. Então, voltando ao caso, o que acontece? Ela cede porque ela não aguenta aquela pessoa atormentando a cabeça dela, mas por dentro fica extremamente agredida, porque é isso que o abusador faz. Lembrem-se, o abusador não tem uma empatia verdadeira. Então, em nenhum momento nesse processo todo de instauração dessa chantagem, ele não pensou na necessidade dela de privacidade, no constrangimento que era ter que ficar naquela pressão e ceder o constrangimento que a moça estava vivendo. Isso acontece em qualquer contexto, como eu falei. Muito bem. Aí depois que ela cedeu, chega na sexta fase, né? Depois da quinta fase, onde a gente tem aquiescência ou concordância, chega na sexta fase. Qual é a sexta fase? Repetição. Fechou o ciclo. Daqui a pouco nós vamos fechar o vídeo também, vamos encerrar com esse conteúdo. O que é a repetição? Quando chega na repetição, o que ficou estabelecido e claro ali? Ele sabe que ela cede porque ela não quer ser pressionada e ele entende que a pressão funciona para ele atingir o que ele quer. Então ali a gente tem exatamente um ciclo fechado, onde um dá o bote, o outro é a presa e a presa pressionada. Quantas vezes, gente, vivendo com abusadores afetivos, às vezes vocês não pararam para pensar nessa questão da chantagem emocional, algo assim um pouco mais estruturado, porque tem toda uma complexidade, e vocês cederam sem se dar conta de que aquilo já vinha, né, sendo assim manipulado, já havia ali todo o envolvimento até chegar e fechar o ciclo, porque aí fica exatamente esse vício, esse ciclo vicioso, ou seja, eu exijo, ela tem uma resistência inicial, mas aí eu pressiono um pouco, não dando certo eu ameaço, na ameaça ela cede porque ela não aguenta, ou ele, né, tanto faz, e aí eu repito. E com isso, a gente fecha exatamente esse ciclo nocivo, abusivo, onde as pessoas não vão se dando conta do direito que elas têm de dizer não, e não dizem não porque tem tanto medo de que algo aconteça e elas sejam responsabilizadas, até porque, para a gente fechar,
Se você não faz aquilo que o chantagista quer, ele vai dizer para você que tudo que deu errado, a culpa foi sua. Lembrando sempre, gente, lembrando sempre, numa relação abusiva, o atingido, a pessoa afetada, sempre será culpada. E o abusador sempre será a vítima, sempre será aquele que vai o quê? Ele sempre vai dizer para você que você é responsável por tudo, então você tem que carregar a relação. Deu errado porque você não quis ceder, deu errado porque você não fez o que ele queria. E aí eu tô lembrando das mães narcisistas que usam muito a chantagem emocional, tá? Depois, no próximo vídeo, a gente já falou, já coloquei um vídeo aqui sobre mães narcisistas, mas eu vou mais à frente gravar mais conteúdo sobre isso. A mãe narcisista, ela usa demais isso. Isso fica velado, né? Dependendo da maneira como ela lida com o filho, ela vai apresentar. E aí, se você não faz o que ela quer, ela diz que deu errado porque você não fez o que ela quer. Enfim, isso acontece com o par amoroso, como eu falei, acontece com a mãe, acontece com o pai, com o filho, com o chefe. Chefe, então, aí na parte da ameaça tem uma coisa que eu não falei, que é coisa do tipo, se você não fizer isso, então eu vou embora. Seria muito bom se você cedesse, porque a gente evitaria isso assim. Olha ali o alimento da culpa, aí você fica, caramba, se der errado, como é que eu vou ficar depois? Ok, gente? Então, assim, prestem atenção nessas fases, observem se isso está acontecendo com vocês, peçam ajuda. Se vocês estão num relacionamento onde vocês se sentem chantageados, pressionados, angustiados, peçam ajuda terapêutica para que vocês consigam recuperar esse poder de dar limites, de dizer não e ficar bem, porque a gente não pode atender tudo a todos o tempo inteiro. Ou seja, temos as nossas dificuldades, todos nós. Então, às vezes, a coisa é tão sutil, ou às vezes é ostensiva, mas você não se sente encorajado a vencer, a quebrar todo aquele processo, porque há tantas implicações que muitas vezes você se sente enfraquecido para enfrentar os efeitos desse não, desse direito que você tem a dar os limites necessários. Ok, pessoal? Foi um prazer, como sempre, compartilhar esse conhecimento. Eu espero sinceramente que tenha sido útil, que esse material sirva para que vocês consigam colocar na vida de vocês, observar, analisar, aprofundar, sempre com essa lógica, com essa proposta do autocuidado, da prevenção em saúde mental. Então, ficaremos por aqui. Com certeza estaremos juntos no próximo vídeo. Aqueles que gostaram do conteúdo, lembrem-se, compartilhem esse conteúdo. Ele pode ser muito útil para outras pessoas. Aqueles que gostaram também, deem um like aqui embaixo. Estaremos juntos no próximo vídeo. Um beijo grande no coração de todos vocês. Até a próxima!